Bem-vindos ao estande da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Este é o estande mais movimentado do Green Zone. Então é um prazer estar recebendo a todos. Neste momento faremos a abertura deste terceiro painel desta tarde de 18 de novembro de 2025 com o tema Estratégias de Transição Ecológica e Bioeconomia da Pesca e Aquicultura na Amazônia. Conduzindo este painel, convidamos o deputado estadual Eliel Faustino, a qual pedimos uma salva de palmas. Acompanhando o deputado Eliel Faustino, doutor Orlando Lobato. Também doutor Alain Pragana. Professor Carvalho. Doutora Marcélia Bruna. Antônio Melo e Hildo Frota. Tome seus lugares, por favor. Sejam todos bem-vindos à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, estande da Assembleia Legislativa. E é com grande honra que a Assembleia Legislativa se une aos esforços globais nesta terceira edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Este espaço representa o compromisso do Poder Legislativo com a construção de políticas públicas sustentáveis, inclusivas e eficazes no enfrentamento da crise climática. Conduzindo este painel, deputado Eliel Faustino. Obrigado. Quero agradecer aqui aos convidados que estão junto conosco, né? Ao Hildo Frota, ao Melo, agradecer aqui ao Orlando Lobato, agradecer a nossa querida amiga a doutora Marcélia Bruna, ao doutor Pastana. Queria também aproveitar a oportunidade de convidar a nossa defensora-geral, Mônica Belém, a fazer parte aqui do nosso debate, se assim desejar. Eu soube também que está aqui, parece que o doutor Altemir Gregolin, que é ex-ministro da Pesca, está aqui, Pragana. Está andando, né? Circulando. Mas se estiver por aqui também, nós gostaríamos de convidá-lo para iniciar esse debate. Gostaríamos também de pedir a todos que possam ocupar seus lugares aqui para darmos início. Registrar também a presença do prefeito Sidney Rosa, meu grande amigo, sinta-se, está abraçado. Está também junto conosco aqui o Instituto Geral Amirauá, o João Valzec do Amaral, tá? Então queria pedir a todos que possam ocupar os lugares aqui, sentar, né? Queria só que melhorasse aqui o som, porque o som está meio fraquinho. Queria primeiro agradecer a todos que estão aqui presentes. Se nós não tivéssemos a presença de você, naturalmente que nós não teríamos condições, né, de ter um debate aqui dentro da COP30, e é fundamental que a gente possa ter esse debate, sobretudo agora neste momento em que nós passamos de uma Eco 92, eu gostaria só de colocar já aqui nas nossas telas, da Eco 92, passamos também pela discussão do clima lá em Paris, e hoje nós estamos aqui depois de 33 anos da Eco 92, aqui no estado do Pará, aqui em Belém, na Amazônia. Primeiro, cumprimentar e parabenizar o governador Helder e a vice-governadora Hanna pela oportunidade do Pará hoje estar inserido dentro da COP30, dentro da pauta internacional da discussão climática, da discussão da sustentabilidade, sobretudo porque você concorreu com cidades do mundo inteiro e com países do mundo inteiro para poder trazer uma COP para cá. Então, naturalmente, que quando você traz uma COP, você luta por uma COP, há oposições, há gente que dá força e gente que trabalha contra e rema contra a maré. E eu queria também aqui aproveitar a oportunidade e parabenizar o deputado Chicão pela visão, pela oportunidade de ter esse stand, permitindo com que a gente possa apresentar os painéis, mas, sobretudo, mostrar o trabalho da Assembleia, convidar autoridades de diversos segmentos para poder debater pautas importantes da Amazônia,
pautas importantes aqui do estado do Pará. E nós temos assistido e ouvido muito, durante toda essa COP que está acontecendo, repórter reclamando por causa de preço de coxinha e de refrigerante. Temos visto aqui, o time do Remo foi jogar lá fora uma torcedora de um time que não representa a opinião do Estado, muito menos do time, né, com atitudes racistas. Vimos agora um chanceler alemão sair daqui para poder dizer que bom que estavam voltando para a Alemanha e que bom que eles não escolheram Belém para morar também. Porque escolher Belém para morar, a gente precisa de gente que seja gente que respeite gente que possa conviver com a pluralidade das pessoas, que possam respeitar a sociedade local. Quem não respeita as sociedades locais não está preparado para viver em um ambiente social. E, sobretudo, não deve ter também, por nossa parte, nenhum tipo de respeito a respeito de uma sociedade que prima por isso, cujo chanceler, a primeira pessoa que representa, é capaz de proferir uma ideia tão grotesca. E aqui em Belém, graças a Deus, que apesar de todas as divergências, está sendo um ambiente de paz. Lá o país dele, quando foi em 72, numa cidade considerada rica, milionária, que é uma cidade da Baviera, que é Munique, lá teve um atentado lá e mataram pessoas dentro das Olimpíadas de Munique. E nem por isso o mundo todo se voltou contra a cidade de Munique, muito menos contra o país. Então é interessante que a gente possa respeitar a divergência. Não é porque nós vivemos aqui no calor, se a gente for uma cidade que é muito fria e que neva, nós vamos sair de lá falando mal do povo que vive naquela cidade ou da cidade. Então, aprendendo a conviver com a divergência, senão não adiantaria, não precisaria nós termos COP aqui dentro do estado do Pará, sobretudo na Amazônia. A COP na Amazônia, na verdade, é a COP real, é a COP da verdade. Porque é uma COP dentro do ambiente para poder se discutir o que pode se fazer ainda pela sociedade daqui para frente, ainda que tenha tido muitos pecados no passado. E aí, nós temos dois países que poderiam ter participado da COP, optaram por não participar de uma forma ativa, muito menos contribuindo com os fundos para poder ajudar os povos originários, para poder ajudar a quem vive dentro da Amazônia, que são os maiores poluidores do mundo, que contribuem com 40%. Se bastasse que esses dois países se entendessem, para que a gente pudesse entender, né, o restante da nossa sociedade. Mas nós não tivemos esse êxito em relação a isso. Mas eu creio que hoje o Pará é um Pará vitorioso, que é um Pará que já está deixando um legado de infraestrutura aqui dentro. Graças à COP, graças ao esforço do governador, graças ao esforço da governadora Ana, a gente pode hoje dizer que, claro, que Belém evolui ainda muito mais. Ainda há muitos índices de saneamento, há muita coisa a ser feita, mas muita coisa foi feita. E, sobretudo, foi inserido o nome do Estado do Pará e da Amazônia dentro do cenário internacional. E eu gostaria de lhe convidar, doutor Gregolin, que é ex-ministro da Pesca, profundo conhecedor aqui da área, para que ele possa participar do nosso debate. Para nós é um prazer lhe ter aqui junto conosco. Tá? Queria aqui iniciar que o Pará ele tem números, que são números que nós podemos trabalhar no sentido do crescimento. Nós temos aqui, no nosso estado do Pará, 12% da água doce mundial que está disponível dentro do Brasil. Nós temos 179% do crescimento da nossa aquicultura. Para quem pensa que isso aqui é muito, isso ainda é muito pouco perto da capacidade que nós temos de crescimento aqui dentro do Pará e aqui dentro da Amazônia. Mas para que isso aconteça, nós precisamos avançar mais ainda. Nós temos uma bioeconomia que nós temos que trabalhar dentro da pesca e aquicultura, que é conciliar a conservação com o desenvolvimento. Você conciliando conservação e desenvolvimento, você está fazendo a conciliação, sobretudo, da produção com o meio ambiente, com a nossa sociedade, para permitir também que nós possamos trabalhar naquilo que é muito importante, que é a alimentação. Nós precisamos ter proteína. Para ter proteína, nós precisamos produzir, para que a gente possa produzir a necessidade, que todos nós possamos ter um crescimento racional. Então, o contexto amazônico, o nosso consumo per capita, aqui, só no nosso contexto, é elevado, varia de 18,6 a 29,4 quilos por ano. Então, a pesca e a aquicultura, naturalmente, que a gente pode se enquadrar
uma perspectiva enorme de bioeconomia, integrando os ecossistemas aquáticos, amazônicos, com o conceito global da economia azul e sob a denominação da Amazônia Azul. Nós temos uma aquicultura que nós temos que trabalhar de baixo carbono, que é uma alternativa sustentável. A aquicultura sustentável é a alternativa mais viável para atender a crescente demanda por proteína aquática. Nós sabemos o quanto que é sadio, a proteína animal, é uma forma sadia de alimentação, e nós sabemos perfeitamente que, trabalhando pesca e aquicultura, nós temos muitas condições, sobretudo, de trabalhar com que nós possamos ter um ambiente menos poluente. É crucial investir em pesquisa, melhoramento genético para espécies nativas de alto valor. E aqui nós temos, especialmente na Amazônia, o tambaqui e o pirarucu. Logo após essa breve explanação, nós vamos dar oportunidade para quem está aqui poder debater, discutir e, sobretudo, cada um mostrar o seu conhecimento, seja científico, seja empírico, seja de vivência dentro da área, seja de vivência nos locais. Então, para que nós possamos ter uma biotecnologia, uma economia circular, é necessário que tenha investimento em biotecnologia aplicada, em valorização de resíduos e saúde única. Nós precisamos ter boas práticas de manejo, para que nós possamos ter também produção sadia, para poder atender a nossa população, não só da Amazônia, quanto do estado do Pará, mas, sobretudo, nacional e com exportação. Nós precisamos fazer com que a pesca e a aquicultura se torne mais um segmento a ser investido, para poder beneficiar a nossa população, para poder gerar emprego, para poder gerar renda e, sobretudo, contribuir com a nossa condição climática, contribuir com os nossos ecossistemas. Em relação à biotecnologia aplicada, ela impulsiona a transformação, aproveitamento de resíduos pesqueiros, que nós podemos, através do investimento de pesquisas, ter novas descobertas com moléculas bioativas de grande valor por setores farmacêutico, cosmético, nutricional. Nós temos aqui um exemplo de, inclusive, um piscicultor, né, que até o programa teve a oportunidade de visitar, e que, por falta de incentivo, ele não pôde ir mais adiante. Mas o pirarucu, o couro do pirarucu já estava utilizando para você utilizar em bolsas, em sapatos, em cintos, fora a alimentação. Mas é necessário que você crie um mercado, porque nós aqui da Amazônia somos acostumados com o pirarucu. Mas tem outros mercados que desconhecem, não sabem das suas propriedades, não sabem do seu sabor. Então é necessário que você tenha um investimento público, um investimento privado para trabalhar nisso. Nós precisamos fortalecer, sobretudo, a pesca artesanal. A pesca artesanal, nós temos que trabalhar fortalecendo os acordos de pesca. Nós temos um Plano Nacional de Pesca Artesanal que está sendo construído o primeiro FNPA com vigência de 10 anos. Então, nós temos que incluir as comunidades tradicionais, indígenas, ribeirinhas, no desenvolvimento sustentável. Nós precisamos fazer um monitoramento de ciência cidadã, ferramentas como o aplicativo ICTIO e SBC, tem intercâmbio entre o conhecimento tradicional e o conhecimento científico, gerando dados qualificados para políticas públicas. E nós estamos apresentando na Assembleia, já está em fase final de estudo, um programa estadual de pesca de baixo carbono. Há uma necessidade que a gente possa racionalizar tudo que nós temos de conhecimento, não só no estado do Pará, através de pesquisa, mas, sobretudo, no nosso país, para que a gente possa ter um programa estadual e trabalhe e invista nisso. Fazendo parte desses fundos que estão sendo criados, não só da preservação da floresta. Nós temos aqui dentro do estado do Pará o ICMS verde. O ICMS ele pode ser canalizado para poder investir, tá? Não só na pesca artesanal, mas também na pesca industrial, para que a gente possa ter resultados. Então, através desse nosso programa estadual, desse projeto, prevê uma criação de um Fundo Amazônia, um registro estadual das emissões da pesca e aquicultura, e instituir um selo pesca de baixo carbono no Pará e incentivos vinculados ao ICMS verde. Então, nós temos como instrumento deste programa estadual, que é um projeto de lei que nós preparamos para poder apresentar na Assembleia, a criação de um Fundo Amazônia Azul, um registro estadual de emissões para monitoramento e controle, um selo de baixo carbono e os pagamentos por serviços ambientais para os pescadores. Tive também a ideia, e pesquisei isso, que aqui no nosso Brasil nós não temos um estatuto do pescador artesanal dentro do Brasil.
ao que pese essa luta, uma luta antiga, né, Melo, Hildo? Então, nós preparamos também um anteprojeto também que vamos submeter às entidades, criando o Estatuto do Pescador Artesanal, compilando aquilo que nós temos na legislação nacional, aquilo que tem em outros países que têm evoluído em relação à pesca artesanal, uma proposta de apresentação lá na Assembleia, para conhecer, para trazer, né, ao pescador seus direitos sociais, econômicos e a preservação, tá, da sua cultura. Então, criando um Conselho Estadual da Pesca Artesanal, valorizando os saberes tradicionais, fazendo a inclusão produtiva e, sobretudo, a identidade cultural. Então, essa abordagem integrada, essa combinação dessas duas propostas, na verdade, é uma transição ecológica. Então, aquilo que a gente se propôs aqui dentro do nosso painel, nesse debate, sobretudo para poder fazer com que o Pará seja posicionado dentro de uma bioeconomia amazônica, mas com uma transição ecológica que seja justa e que ela seja inclusiva. Então, a proposta estratégica que nós temos aqui também para a COP30, o combate ao mercúrio, que a gente sabe o quanto nós ainda temos aqui de mineração ilegal ocorrendo, então uma necessidade que a gente tenha maior controle do território amazônico e a erradicação do garimpo ilegal, para proteger a saúde da população, sobretudo a qualidade do pescado. Inovação e financiamento, o Fundo Amazônico Azul, que ele possa financiar essa transição ecológica e os projetos de sustentabilidade no setor pesqueiro. E outro, simplificação regulatória, implementação plena da Lei 9.665/2022, do Decreto 3.385, que regulamenta a nova política aquícola com segurança jurídica. Então, em resumo, e eu procurei aqui, você me desculpe aqui a forma um pouco corrida, porque devido ao evento anterior, né, nós precisamos aqui adiantar, porque ainda tem outros eventos e a vice-governadora Hanna deve vir aqui até o estande da Alepa. Então, gostaria aqui de aproveitar a oportunidade de, pela ordem aqui, aos que nos solicitaram a palavra, começando pelo Orlando aqui, a gente já ceder a palavra, a gente poder debater, ter sugestões e daqui também aquilo que está sendo debatido, que está sendo conversado aqui, nós vamos levar isso aqui, fazer um resumo disso como se fosse uma ata para fazer propostas, né, ao governo do Estado do Pará, sobretudo as discussões que estão sendo pautadas aqui dentro da COP30. Então, gostaria agora de passar a palavra ao nosso querido amigo aqui, Orlando Lobato, que o Orlando foi comigo, junto comigo, deputado estadual, hoje ele está como diretor dentro da Secretaria aqui de Agricultura e Pesca do Estado do Pará, e foi também o autor de uma proposição que criou dentro da Assembleia a Comissão de Pesca e Aquicultura aqui na nossa Assembleia Legislativa. Então, passa a palavra agora aqui ao Orlando, que é conhecedor da área, sobretudo, trabalhando de uma forma jurídica e sempre na defesa do pescador. Boa tarde a todos. Vocês estão bem? Vamos estar todos bem. Pessoal, primeiro eu agradecer a oportunidade do deputado Eliel Faustino, presidente da Comissão de Pesca e Aquicultura da Assembleia Legislativa do Pará, nesse momento de nos convidar para participar do painel Estratégias de Transição Ecológica e Sustentabilidade para a Bioeconomia da Pesca e Aquicultura. Perfeito? Muito bem. Fazer um elogio aqui, reconhecimento ao nosso governador do Estado, governador Helder Barbalho, pelo desafio de ter aceitado da Presidência da República a realização dessa Conferência Mundial sobre as Mudanças Climáticas, a COP30, não é? Então, o deputado Eliel já falou sobre isso. Eu acho que todos nós paraenses, nós temos uma responsabilidade muito grande, né, na construção, na realização, né, no acolhimento das pessoas que vieram, para que realmente esse grande evento aqui, ele continue sendo um sucesso da forma como está ocorrendo. Um sucesso de reunião de pessoas, um sucesso de debates, um sucesso de recursos entrando no estado do Pará
Daqui a pouco a sociedade paraense toda vai tomar conhecimento sobre os valores que entraram no estado do Pará, né, durante a COP30, desde o seu começo. E tudo aquilo que a nossa cidade, a nossa capital, já recebeu de investimento, de zelo, de embelezamento, de melhoramento da qualidade de vida das pessoas que aqui vivem e das pessoas que aqui vêm passear conosco, né? Então, parabéns, governador. Desafio enorme, muito grande, né, por realizar a maior COP de todas que já foram realizadas num espaço geográfico como o Pará, como a nossa capital, Belém, em que praticamente 90% das pessoas do Brasil, brasileiras, né, com exceção da maioria dos paraenses, diziam que nós não seríamos capazes de realizar aqui. Eu já tomei chopp, deputado Eliel, em vários lugares do mundo. No Brasil só tem um lugar que eu ainda não tomei nada, que é a capital do Acre. Mas as outras todas eu já visitei. Nunca vi nada de extraordinário, de tão extraordinário como tem aqui em Belém, a nossa comida, né, os lugares para visitar, a estrutura da cidade. Só para resumir, a nossa estação das docas, muito bacana. Então, dizer para vocês que eu acho que nós estamos realizando. Daqui a pouco, sexta-feira, sábado acaba, não é? Termina, mas o legado já ficou aqui entre nós. E agora, entrando aqui no nosso tema, eu queria, deputado Eliel, aproveitar aqui pela SEDAP. Chamar o doutor João aqui. O doutor João é diretor do Instituto de Desenvolvimento Sustentável. Mais para cá, doutor João, mais ao centro aqui. Deputado Eliel, bem aqui. Isso. É diretor do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. E o Instituto Mamirauá firmou um acordo de cooperação técnica com a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, SEDAP, para parceria, pesquisa científica, conhecimento técnico, gestão dos recursos naturais de forma compartilhada, especificamente cuidar da nossa mata, da nossa floresta atlântica, que são os nossos manguezais. Muito se fala, Renilde, sobre as nossas florestas que estão derrubadas, mas a floresta norte atlântica da nossa costa, da região do Salgado Paraense e do Marajó, elas estão praticamente em pé e produzem lá algo muito bom, que é o caranguejo, né? Onde tem pessoas maravilhosas. Então, o Instituto Mamirauá, Salomão, por gentileza, será assinado aqui nesse momento. Nós vamos fazer aqui uma assinatura simbólica, o nosso secretário ainda não chegou, e será testemunhado pela Assembleia Legislativa do Pará, na pessoa do nosso presidente da Comissão de Pesca e Aquicultura. Doutor João, como o senhor é o proponente, né, desse presidente da Assembleia Legislativa, deputado Chicão? Não, está só a Alda Dantas, tá, o Chicão não está, tá? Ah, para ele vir aqui. Muito bem. Então, o Instituto Mamirauá, ele financiará recursos, montante de recursos, justamente para que seja implementado na nossa região a melhoria da qualidade de vida desse povo que vive aqui na nossa floresta de manguezais, nos mangues, né, que trabalham nas reservas extrativistas que nós temos hoje. As reservas extrativistas marinhas, são 14 reservas já devidamente... 16 reservas, né, implantadas e 14 associações. Não vai dar, né? Tá. Assinar um cheque. Isso. Assinar um cheque aqui, deputado. Tá. Renilde Piedade, por gentileza, minha querida. O Instituto vem uma cooperação técnica aí. Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, assinando um acordo de cooperação técnica com a SEDAP. Isso. Vamos conversar de milhão agora. Pronto. E o doutor João
Valeschi é o diretor do Instituto. E a Renilde é uma das coordenadoras. Associação Mães Reserva Extrativista de São Caetano de Odivelas. Prontinho. Presidente, o senhor pode abrir a assinatura. Vamos abrir. Não se preocupe que o dinheiro já está na conta. Aqui é assim, a gente traz a solução. Pronto. Doutor João, já está assinado pelo presidente da casa, agora o senhor pode fazer a sua assinatura. O que é que ele está mandando fazer? Eu estou fazendo. Isso. Prontinho. Sim, vou assinar agora. Deputado Eliel Faustino, presidente da... Pronto. Pode assinar. Testemunha. A assinatura de uma mulher, né? Tabata, acabou de chegar. Coordenadora, por gentileza, minha querida. Metendo a confusão. Essa assinatura. Assine. Doutora Tabata é coordenadora do Instituto. O Instituto fica baseado no estado de Manaus, no estado do Amazonas, em Manaus. Aqui, essas coisas aqui. Ah, tu que é o presidente do Instituto? Assinado pelo Giovanni. Aproveitar a oportunidade, fizemos demanda dos nossos reservas ativistas que nós fizemos recentemente para cada qual. Discutimos uma política pública para a oportunidade Prontinho. de analisar com Fazer a foto. Vamos falar do lado. Bom, muito obrigado. Tá? Quer usar a palavra? Não, tá, pronto. Pode sim. Salomão, pode pegar aqui o... Pode passar? Vai passando, deixa ele aí. Vamos começar aqui. Eu sou... Bom, nós vamos falar rapidamente sobre tudo aquilo que foi falado. Me volta lá o tema principal, gentileza. Pronto. Estratégias de transição ecológica e sustentabilidade para a bioeconomia da pesca e aquicultura. Falar de estratégia, eu acho que todo mundo sabe que estratégia é aquilo que a gente deve zelar quando vai se fazer alguma coisa. Se ter estratégia. Sem estratégia, não adianta fazer planejamento, não adianta ter dinheiro. Precisamos pensar em ações que sejam estratégicas para você poder combater a problemática que porventura exista na frente do setor, na frente da atividade. A transição é mais do que necessária, a transição ecológica. Hoje, o Pará é um dos maiores produtores de pescado e nós não precisamos discutir o potencial pesqueiro do nosso estado. Mas nós sabemos o quanto o Pará produz hoje, nós sabemos do movimento de pesca do Pará hoje. Daqui a 50 anos nós não vamos saber. Quem vai saber, quem vai viver isso, são os nossos filhos quando já estiverem um pouco velhos, os nossos netos quando estiverem ainda na sua juventude, mas nós não vamos saber mais porque a maioria de nós nem vamos mais estar por aqui, perfeito? Então a gente precisa cuidar da ecologia. A ecologia nada mais é do que o grande equilíbrio, equilíbrio das atividades do homem com o meio ambiente. Se a gente cuidar bem da nossa ecologia, sobre tudo aquilo que o deputado Eliel mostrou aqui, o zelo com a tecnologia, vislumbrando processos
de desenvolvimento tecnológico, nós vamos alcançar a tão chamada sustentabilidade. Eu queria convidar aqui o engenheiro de pesca, Tiago Cruz. Desculpe, por gentileza, meu irmão, sente ali. Tá? Você é um dos meus convidados aqui. Muito bem, dentro de que arcabouço? Da pesca e da aquicultura, né? Pode passar. Mostrar um pouco da bravura, não é, das pessoas, dos nossos trabalhadores, que são os obreiros da pesca. Muito bem. Dizer que nesse cenário todo que nós vivemos e que nós pensamos ainda em construir planos, leis, tudo aquilo que vem a falar sobre a tecnologia, desenvolvimento sustentável, nós temos uma legislação federal já construída, com tantos debates, com tantos seminários, com tantas conferências, né, com tanto esforço feito, e que deve ser sempre lembrado para se botar em prática, e se botar em prática de forma bem correta, positiva, se distanciando sempre da corrupção. Então nós temos a Lei das Colônias, que é uma lei que ela trata sobre a organização sindical lá da base, não é? É de 2008. Temos a Lei de Criação do Ministério da Pesca, que foi uma luta aí, digamos, de décadas a décadas, para que se criasse o Ministério da Pesca num país que tem a maior bacia hidrográfica do globo, um país que tem um litoral imenso, e foi criada a Lei da Pesca, é aquela lei que está lá, de 2009. E o Ministério da Pesca está aí, já foi descriado, recriado, descriado e recriado novamente. Talvez aí esteja um pouco da herança, essa falta de continuidade e consolidação das políticas públicas, seja a herança maldita que o setor da pesca vira e mexe, vez ou outra, enche, seca uma maré e se mergulha, às vezes, num decréscimo. Temos a Lei da Pesca, que é também de 2009. A Lei da Pesca, na verdade, é um estatuto da pesca. Nós já temos estatuto da pesca no Brasil. Nós precisamos apenas de fazer boas instituições normativas, portarias, mas o estatuto da pesca já existe. É só uma questão de trabalhar bem quem é pescador, seus direitos, o aquicultor, enfim, os trabalhadores que trabalham nessa cadeia. É isso que é necessário. O Estado do Pará também já tem uma boa legislação. E olha, falar em legislação, dizer uma coisa para vocês. Eu já olhei aqui algumas pessoas, isso é importante lembrar, porque na vida acadêmica, na vida da gente em geral, ou você é bem lido ou bem corrido, como dizem os antigos. Bem lido é possuir uma vida acadêmica razoável. Bem corrido, ter participado de vários momentos práticos na construção do país, e me refiro todo o arcabouço da legislação da pesca. Então eu vi aqui algumas pessoas, Dona Maria Alcântara, está aqui, levante o braço. Dona Maria Alcântara, quase centenária, não vou falar dos outros, mas que eu tive o prazer de conhecer, eu ainda um pouco mais jovem, né? Um pouquinho mais jovem, tal. Passou do 6.0 já faz algumas semanas, mas ainda me acho jovem. A Dona Maria Alcântara fez parte das lutas e da construção de tudo isso que a gente está vendo aqui. Alguns já partiram. É de Gurupá, amiga da Índia Tuíra, né? Participou de grandes movimentos. Tem outros aqui que eu não vou me alongar chamando o nome. Isso é só para dar um testemunho daquilo que a gente já trabalhou e já alcançou. A gente não precisa criar muita coisa, inventar muita coisa. Precisamos trabalhar com o que já existe, melhorar, para poder avançar. Então, no estado do Pará, nós temos um artigo riquíssimo, saibam todos vocês. Artigo 244 da nossa Constituição Estadual. Trata tudo sobre pesca. Me refiro às diretrizes. Nós temos a Lei da Pesca Estadual, que é de 2005, também Dona Maria e tantos outros como eu, participamos da construção desse processo. Nós temos mais recente, de 2021, a legislação sobre os acordos de pesca. Talvez seja uma das modalidades de gestão dos recursos pesqueiros e políticas de estratégias da bioeconomia do estado do Pará mais atuais que nós temos. Os acordos de pesca devidamente funcionando, tanto no Marajó, em municípios do Marajó, como na região do oeste do nosso estado. Aí nós temos
a Lei da Aquicultura, como também recente, de 2022, e o Decreto da Aquicultura de 2023, tratando sobre a regulamentação da aquicultura no estado do Pará. Como deputado estadual, me atrevi a ser colega do deputado Eliel Faustino, né? E ele me ensinava muita coisa lá também, e não vai falar disso agora, e contribuí sendo um dos deputados autor da criação da Lei da Aquicultura. E também acredito que, de forma inédita na Assembleia Legislativa, eu fui o relator também da mesma lei. E hoje nós temos já esse regramento pronto para começar a botar em prática e dar segurança jurídica para os que daqui querem criar peixe, fazer o cultivo, ou para os que vêm aqui e querem praticar essa atividade. Vai. Você sabe como fazer. 2 minutos para concluir essa fala. Tá. Quantos minutos? 2 minutos. 2 minutos? É muito pouco tempo, mas olha, nós não vamos conseguir apresentar todo o nosso material. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que a pesca e a aquicultura, elas são atividades que elas buscam uma coisa, pode passar. Elas buscam a sustentabilidade, elas buscam ofertar, através do trabalho de seus obreiros, proteína animal de qualidade, que é do pescado. Nós temos que se pautar na legislação, na pesquisa científica, nos defesos, no acordo de pesca e nos manejos. Pode passar. Defesos. Defesos vira e mexe é algo que está aí na mídia e muitas das vezes não são passados de forma correta e positiva para a sociedade. E por vezes também, dentro do próprio setor, é distorcido isso. A exemplo do que vocês viram aí, a gente não pode deixar de falar nisso aqui em absoluto, correto? Nós estamos falando de sustentabilidade humana, sustentabilidade social. Então nós não podemos de forma alguma deixar de registrar que a gente luta por benefícios, lutou-se muito pela seguridade dos trabalhadores da pesca. E o Brasil todo, a gente está assistindo, né, um maior, digamos assim, o centro do surrupiamento, né, da ladroagem em cima de aposentadoria de trabalhadores e trabalhadoras da pesca, para aquela confederação que foi criada, que você já conhece o nome dela, a CBPA, que roubou do bolso desses pescadores e pescadoras aposentados quase 230 milhões de reais. Isso é muita coisa. Isso a gente precisa se indignar aqui dentro da COP30, perfeito? Porque a COP30 trabalha com a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade humana. Por isso que nós estamos atrás de recursos para desenvolver a atividade. Então, pode passar. Os defesos hoje no Brasil, eles tiveram um episódio em 2015. Em 2015, o próprio governo, olha o que nós estamos falando, sustentabilidade dentro da COP30. Defeso é o período em que a pesca fica suspensa para a reprodução da fauna aquática. Ou seja, é sustentabilidade, é proteção ambiental pura. Mas nós tivemos em 2015, o governo suspendeu o período de proteção das espécies e mandou pescar peixe ovado. Perfeito? Danoso isso, um erro capital. Nós lutamos em Brasília, conseguimos politicamente derrubar essa portaria, depois fomos ao Supremo, derrubamos no Supremo. Olha o tamanho do estrago. Isso aqui é a bacia hidrográfica do Amazonas. Olha, todos esses municípios aqui foram liberados pescar peixe ovado. Bacia Amazonas e do Marajó. Olha o tamanho do estrago com o nosso ecossistema. Fica difícil a gente falar em ecologia de forma futura, se a gente não corrigir isso aqui. Mas corrigimos no Supremo. Pode passar. Então, uma luta grande no Congresso Nacional, derrubamos, fomos ao Supremo. O Supremo, em 2020, numa articulação muito grande no Senado Federal, conversando com o presidente do Senado, fazendo toda a mobilização no Parlamento. Pode avançar. Pode avançar. Depois fomos mobilizar o Supremo Tribunal Federal. Só os seus trabalhadores daqui. Olha a dona Maria Alcântara aqui. Você quer a dona Maria Alcântara? Pressionando os ministros do Supremo para
devolver os defeitos. É história real, reta, concreta. Perfeito? Esse grande número de trabalhadores. Isso aqui é 2016. E aí o Supremo Tribunal Federal, pode avançar. Tem vários trabalhadores aqui que fazem parte desse momento. Aí defendemos no Supremo Tribunal Federal, junto ao relator da matéria, que era o ministro Roberto Barroso, defendemos a nossa DPF 389 de 2016. Ele concedeu liminar e em 2020 o Pleno do Supremo Tribunal Federal, pode avançar, o Pleno do Supremo Tribunal Federal nos deu a vitória. Ganhamos de 10-1. Ok. Dos últimos 20 anos, é a maior decisão da Suprema Corte Brasileira. 10-1. Aqui é um vídeo que depois eu posso passar para todos dessa noite maravilhosa, né? E dizer que essa luta fez 10 anos, estamos fechando, e agora em 2025, resultado de toda essa luta, os trabalhadores da pesca do Pará e de mais 14 estados do Brasil. Essa luta é paraense, mas ela não era só pelo Pará, pelo Brasil todo. Então agora, deputado Eliel, para encerrar, a gente vai estar comemorando em breve, se Deus quiser, já em dezembro, o pagamento do passivo de 2015 e 2016 de todos os trabalhadores e as trabalhadoras que fazem jus a esse grande direito. Perfeito? Então, o tempo não dá, eu falei apenas de defeso, que é uma das ferramentas da sustentabilidade. Tá bom? Assim, fico à disposição de todos. Muito obrigado. Obrigado, Orlando. É muita matéria para ser falada também, né? O tempo é exíguo, mas nós vamos marcar uma outra audiência pública lá na Assembleia para poder, com mais tempo, expor todos esses dados. Mas gostaria aqui, antes de chamar aqui os representantes das entidades também, convidar o doutor Gregolin aqui para dar uma palavra. Gregolin, que é ex-ministro da Pesca aqui do Brasil. Boa tarde. Boa tarde. Achei que você não tinha comido açaí hoje, comido um pirarucu, etc., né? Mas eu quero cumprimentar todos vocês, cumprimentar o deputado Eliel, né? Que é presidente da Comissão de Agricultura e Pesca da Assembleia Legislativa. É uma responsabilidade muito grande, mas eu vi que tu está preparado, né? Está na apresentação, assim, né? E cumprimentar também o Lobato, da SEDAP, o Alan. Em nome deles, agradecer também à SEDAP pelos apoios na realização do IFC Amazônia aqui e os demais integrantes aqui da mesa. Eu vou ser objetivo, porque tem bastante gente, né, para falar, né, e me pegaram a laço, que nos do Gaúcho, me pegaram a laço, porque eu estava por aqui, me ligaram, diz, queremos você aqui, então vamos lá. Eu fui ministro por quase 5 anos, né, 2006, 2010, foi um período longo. Foi, inclusive, várias leis aí que o Lobato enumerou, nova lei da pesca, criação do Ministério, foi exatamente no meu período, e nós fizemos muito pelo Pará. Eu sou um apaixonado pelo Pará. Esse estado é um estado maravilhoso. A gente fez muito, e recebi da Assembleia Legislativa e também da Câmara de Vereadores o título de cidadão paraense e também cidadão de Belém. Então eu sou cidadão paraense, eu me sinto em casa aqui, né? Me sinto em casa. E aqui no Pará, o Pará é o palco do IFC Amazônia, que é o maior evento da cadeia de pescado, um dos maiores do Brasil, o maior da Amazônia, né, que reúne uma feira de tecnologias nessa área e congresso, são 3 dias, nós fizemos em 23 a primeira edição, em 25 a segunda edição, e vamos seguir fazendo no Pará. Aqui será sempre feito o IFC Amazônia, é um grande evento, é uma grande referência. Nós tiramos no IFC Amazônia deste ano a Carta de Belém, né? A Carta de Belém, dá uma gravadora, faz mais ou menos. A Carta de Belém, que foi quem impulsionou a discussão na COP de incluir o pescado na agenda oficial da COP. Nós iniciamos a partir daqui, com a Carta de Belém, discutimos com a FAO em Barcelona, junto com o ministro da Pesca, criamos um movimento com o Ministério da Agricultura e pela primeira vez na história das COPs, deputado, nós tivemos a produção de pescado sendo discutida na agenda oficial da COP30. E a gente ontem discutiu a Carta de Belém na Blue Zone, hoje entregamos para o presidente da COP, André,
André do Lago, a Carta de Belém, né? Vocês estão chique aqui, a Carta de Belém. A Carta de Belém defende a produção de pescado como uma atividade de baixo carbono, como o deputado aqui mencionou, ou seja, baixas emissões de gases de efeito estufa, baixo consumo d'água, proteína saudável, e na Amazônia tem a grande vantagem: você não precisa destruir a floresta para produzir pescado. Temos a maior reserva de água doce do mundo aqui. A gente produz pescado, mantém a floresta em pé. Então, o que eu quero dizer? Duas coisas, assim, para ficarem marcadas aqui e muito importantes. Vocês têm uma mina de ouro na mão. O Pará tem uma mina de ouro na mão. Que é o quê? Que é as suas águas, que é o calor da Amazônia, que são as espécies, né? Que é a gastronomia a partir disso, o alto consumo de pescado. Vocês têm uma mina de ouro na mão. E aí, uma mina de ouro por quê? Por duas razões. Primeiro, o mundo está preocupado em preservar a Amazônia, manter a floresta em pé. E a Amazônia, os 27 milhões, 30 milhões de habitantes aqui do Brasil, e mais os habitantes dos 9 países, dos outros 8, são 48 milhões de habitantes, buscam alternativas econômicas que gerem trabalho, emprego e renda e riqueza para essa região, mantendo a floresta em pé. O que a gente quer de uma atividade mais importante do que a produção de pescado para manter a floresta em pé? Baixando, ou seja, uma atividade sustentável com potencial gigantesco de produção. Eu acredito e eu aposto, eu sempre defendi isso, que o Pará, que a Amazônia, vai ser um dos maiores polos mundiais de produção de pescado. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Está aumentando a produção e nós precisamos o quê? Aproveitar essa onda de investimentos internacionais na Amazônia, Fundo Clima, Fundo Amazônia, agora um novo fundo para preservar as florestas, TFFF, né? Preservar a floresta tem que ter atividade econômica para ser desenvolvida, aproveitar esses recursos bilionários que vêm para cá, para investir na produção de pescado, desenvolver essa cadeia, ter produtividade, eficiência. Tem a pesca é uma atividade importantíssima no Pará e na Amazônia, e junto com a pesca, o cultivo, a aquicultura, a piscicultura, investir em projetos de desenvolvimento estruturantes, estratégico, para fazer a produção de pescado bombar no Pará e na Amazônia. A gente criar a marca Pescado da Amazônia. O meu sonho é ver um europeu de alta renda, e aí é marketing que a gente tem que fazer, né? O pescado, a produção de pescado associada à sustentabilidade, até a floresta em pé. O meu sonho é ver um europeu de alta renda, né? Consumindo o pescado da Amazônia, consumindo um pirarucu com a consciência, com a ideia de que ele está ajudando a preservar a floresta. A gente tem que ter na Europa a nossa propaganda: consuma pescado da Amazônia e ajude a manter a floresta de pé, a preservar a floresta. Então é um momento extraordinário que nós temos, que vocês têm aqui, e que a gente precisa aproveitar, montar as ações corretas, se associar e se juntar esforços com a Embrapa, que vê o tambaqui, o pirarucu, como uma atividade forte, com grande potencial, né? E Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Os fundos de desenvolvimento, incluir a produção de pescado na ação climática global da COP para o futuro, e produzir pescado, defender essa atividade, porque vai gerar muito trabalho, muita renda, e vai ser, já é, mas vai ser um grande orgulho do Pará, da Amazônia e do Brasil. Tá bom, gente? Tamo junto. Abraço. Obrigado, doutor Gregolin. E parabéns pela FC, que tem feito a diferença aqui dentro do nosso Brasil, e obrigado pelo carinho com a Amazônia. Quero aqui conceder a palavra aqui ao Melo, né, que é um profundo lutador, ativista em favor dos pescadores. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer aqui a Comissão de Pesca e Aquicultura da LEPA, que nos fez esse convite. Foi reforçado aqui pelo diretor de pesca do Estado, Orlando Lobato, em que eles convidaram a FAPA, a instituição que eu sou presidente, para participar desse momento tão importante aqui no nosso Estado, que todos aqui já mencionaram.
Eu queria fazer uma menção aqui à Nora Malato, a nossa superintendente adjunta da pesca que estava aqui. A superintendente do Ministério, a Nora Malato, não sei se ela já saiu. Já foi? Beleza. Aqui ó, o ex-ministro, Grigolin, a senhora doutora lá de Santarém, que está aqui conosco, que o Rio do Frota do Movimento, e todos aqui. Bem, eu vou ser bem objetivo e prático. Como Eliel citou aqui no início das falas dele, aqui tem pessoas de nível mais técnico, tem pessoas especialistas e tem um pescador verdadeiro aqui para falar para vocês, tá bom? Então quem vai falar para vocês aqui é um pescador. Falando em bioeconomia, Eliel, é muito importante este tema, mas nós não podemos chegar aqui sem fazer uma breve apanhado da nossa história, tá bom? Então, gente, para quem não sabe, a pesca, ela é a primeira atividade da humanidade. Os primeiros trabalhadores foram os pescadores e os pequenos agricultores. E que naquela época não se praticava pesca comercial. Se praticava pesca apenas para sobrevivência. E posteriormente eram feitas as permutas para que um pudesse trocar o peixe com a farinha, o peixe com o querosene, e assim é a nossa história. E a pesca em si, ela só foi regulamentada em 1946. E nesse momento que foi regulamentada, a Marinha do Brasil, ela definiu a pesca por zona pesqueira. Eu acho que deve ter algum presidente de colônia aqui. Qual é a sua zona? 49. Então está aqui uma presidente que sabe muito bem como funciona a pesca. Ela está distribuída em zonas pesqueiras. E a nossa primeira instituição que fez a gestão da pesca foi a SUDEP. Depois da SUDEP, nós fomos ali para o IBAMA, depois para o Ministério da Agricultura, já fomos parar até na Indústria e Comércio. E só recentemente, com a chegada do Lula presidente, o Lula, então, dá uma identidade verdadeira para nós, criando o Ministério da Pesca. Como o Orlando se referiu, já foi extinto, o Lula volta e recria novamente o Ministério, que isso é um grande orgulho para nós. Hoje nós somos, no Brasil, aproximadamente 1.900.000 pescadores. E a nossa produção, ela é significativa, Eliel. Hoje o Brasil está produzindo 730 mil toneladas de pescado. E parabéns aqui para nós que somos da pesca artesanal. Nós estamos acima da pesca industrial. 55% da produção pesqueira vem da pesca artesanal. Portanto, Eliel, isso é mais um fator para que a pesca artesanal ela seja devidamente valorizada. Orlando Lobato, uma coisa que ainda me entristece na pesca é em ver que o nosso estado aqui, Eliel, as nossas embarcações dos pescadores artesanais, elas são muito precárias, Eliel. 90% da frota pesqueira não é regulamentada. Nós estamos chegando aqui a 500 mil inscritos na Superintendência da Pesca, 500 mil pessoas inscritas, e 90% das nossas embarcações não são reconhecidas, nem pelo Ministério da Pesca, nem pela Capitania dos Portos e por nenhuma instituição. Então isso cria uma dificuldade para nós, que tem tantas pessoas inscritas no Ministério, mas as embarcações não são devidamente legalizadas. Um outro grande problema que muitos pescadores artesanais trabalham em condições aqui subhumanas. As nossas embarcações aqui no Pará, elas estão obsoletas. Embarcações velhas, sem estrutura, não oferecem as mínimas condições para os pescadores artesanais. Nós temos uma imensa dificuldade em acessar o crédito. Não se trabalha sem dinheiro, não se faz nada sem recurso financeiro. Portanto, se tivesse alguém das instituições bancárias que pudesse, Orlando, fazer este debate, a sua diretoria da SEDAP, fazer um debate com as instituições financeiras. O governo federal esteja aqui, lançou o Plano Safra, são recursos bilionários, mas os pescadores não conseguem ter acesso a esse crédito devido à burocracia. E aí, Orlando, eu queria te pedir que o Estado pode nos dar esse subsídio, que é assistência técnica. A nossa querida Emater, não sei o que é que faz, que não contribui com os pescadores. Você tem dificuldade, inclusive, para emitir uma DAP, que para se ter o crédito na pesca artesanal, é necessário que o pescador tenha uma DAP. E aí você vai na Emater, você tem dificuldade de retirar uma DAP para você acessar o crédito. Então, eu estou falando de alguns problemas que nós, pescadores artesanais, enfrentamos.
Então, isso tem possibilidade de que nós possamos avançar, porque aqui nós temos o Orlando, que é o nosso diretor. Isso aqui, Orlando, me perdoa, mas aqui no estado, você que era da Assembleia, são 41 deputados, nós precisamos rever a nossa situação. O Grigolin sabe disso, o estado do Pará é o segundo maior estado da federação. Nós hoje ocupamos o segundo lugar na produção pesqueira brasileira, mas não é verdade. Nós temos mais produção do que o estado de Santa Catarina. Lamentavelmente, nós não temos industrialização do nosso pescado. 80% do pescado sai daqui do estado do Pará para os estados do Nordeste e para o estado do Sul do país, in natura. E pasmem vocês, sem deixar sequer o imposto aqui do nosso estado. São as coisas que nós precisamos trabalhar para melhorar aqui o nosso estado. Eu não vou me alongar, porque tem muitas pessoas para falar aqui. Mas eu só quero dizer uma coisa, que nós estamos tratando muito de floresta. Tudo que eu escuto é a floresta. Mas nós, pescadores, nós usamos das águas. E é importante a gente levar em consideração que os nossos rios, eles estão sendo assoreados, tá? Os nossos mares, você coloca uma rede na água, a rede vem com tantas coisas, e muitos peixes, como a tartaruga, vários peixes morrendo porque estão consumindo restos de nylon e muita coisa nos rios. Então, nossos rios também estão muito poluídos. É importante, nós lembramos agora da seca que nós tivemos aqui no oeste do Pará. Teve aquela seca que o governo acabou levando pagar para milhares de pescadores o auxílio emergencial, porque a nossa Amazônia praticamente ficou toda, secou tudo os rios. Então são cuidados que a gente tem que estar atento. E eu queria chamar a atenção de vocês aqui, Faustino, quando chegando na bioeconomia, isso é uma coisa importante, o mundo está nos levando para esse caminho, mas não chegaremos lá sem assistência técnica, sem projeto e sem financiamento. É necessário que tenha esses componentes para poder nós atingirmos essas cadeias produtivas, como por exemplo o caranguejo. Hoje toda a carcaça do caranguejo, todo o resíduo do caranguejo, ele é descartado em lixões públicos, lixão a céu aberto. Então nós precisamos trabalhar a questão do caranguejo e a questão do resíduo dos peixes também, para que nós podemos fabricar a ração. Não podemos deixar de passar em branco a questão onde foram instaladas as hidrelétricas, como o Rio Xingu, como o Rio Tocantins, que tem um potencial enorme para a aquicultura. No seu governo foi liberado 10 mil tanques rede lá para Tucuruí, e esses tanques até hoje estão lá no pátio da Eletronorte e não foram distribuídos para os nossos verdadeiros aquicultores desenvolverem a produção aquícola. O mesmo problema ocorre lá na região do Xingu. Depois da hidrelétrica, não tem mais pescado no Xingu. 2 minutos. As pessoas não têm mais alternativa no Xingu. Então são coisas que a gente precisa levantar. E finalizando aqui a minha participação, Orlando, dizer que nós avançamos muito na pesca. E é o único benefício que nós temos hoje, que eu queria mudar esse nome de seguro-defesa, Eliel. Tem que mudar esse nome para compensação ambiental. É a única compensação que nós temos no Brasil que ajuda os pescadores no tempo da Piracema. Hoje é 18 de novembro. E os nossos pescadores agora que estão se organizando para solicitar esse bendito seguro-defeso, que é um recurso que ele vai se manter durante o processo da Piracema. Essas coisas precisam ser melhoradas. E eu queria muito aqui, Eliel, pedir para você aqui, como deputado, que nós não podemos retroceder na história. Você lembra aqui do governo Ana Júlia? Eu participei da discussão, nós criamos uma Secretaria Estadual da Pesca, nós tínhamos um orçamento de 44 milhões nos 4 anos, aplicamos 11 milhões a cada ano, construímos um monte de coisa, financiamos um monte de pescadores nesse estado do Pará, e num projeto de regulamentação administrativa. Então o nosso governador já tem investido a nossa Secretaria de Pesca. Foi uma dor, é uma perca muito grande, que nós perdemos uma secretaria onde tínhamos 120 servidores, a maioria técnicos, para qualificar os nossos pescadores. 30 segundos. Para concluir, dizer, nós pescadores precisamos de assistência técnica. Durante esta COP30, eu observei muitos povos tradicionais, principalmente os indígenas, questionando a questão das hidrovias. E aqui eu queria pedir, se tiver alguns parlamentares, o presidente estava ali, o deputado Chicão, o senhor deputado está aqui, que nós precisamos ter muito cuidado com esses decretos que vêm abrindo a possibilidade dessas hidrovias. Não se pode destruir 48 quilômetros de pedral
como vai ficar a história e a vida desses pescadores da região do Rio Tocantins. Então, isso é uma coisa muito importante, que nós temos que ter muito cuidado para depois não chorar sobre o leite derramado. Eu quero aqui agradecer vocês de coração, lhe agradecer de coração, desejar um sucesso a todos, tá certo? E que a nossa federação está à disposição para atender, para colaborar, para ajudar os pescadores. Eu esqueci da legislação, Orlando. Eu sempre fui um camarada, que alguém até me critica às vezes, mas eu trabalho em cima da Constituição Federal, do artigo 5º, 8º da Constituição, e também gosto muito de atuar com observação no artigo 5º da Constituição. É dessa forma que eu trabalho, organizo os trabalhadores da pesca, dando sempre uma atenção às colônias de pescadores, às associações de pescadores e às cooperativas de pescadores. Eu sou, além de pescador, eu sou técnico cooperativista e tenho essa facilidade de lidar com a cadeia produtiva da pesca, dos pescadores. Gente, um grande abraço, boa copa, felicidade, sorte a todos. Obrigado. Nós estamos com a presença aqui também da vice-governadora e nós temos um evento. Então, gostaria de passar a palavra que seja breve, porque nós vamos ter um evento agora com a vice-governadora aqui, tá? Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar a todos que estão compondo esse painel e parabenizar o deputado Eliel, que tomou essa iniciativa de trazer alguém do oeste do Pará para vir falar sobre os pescadores. E a minha apresentação estava ali. Eu me chamo Marcélia Bruno, eu sou advogada. E há 8 anos eu me debrucei sobre estudar os segurados especiais da Amazônia. E a grande incoerência de tudo isso que nós estamos vivendo hoje é que, como já colocaram aqui, nós estamos vivendo o pior ano da pesca. Pior do que 2015 é as MPs que têm saído uma atrás da outra para prejudicar o pescador. Então, como é que nós podemos falar em bioeconomia se não há a proteção de quem está debaixo da copa das árvores? Porque a Amazônia, ela não é feita só de copa das árvores. Embaixo da copa das árvores tem pessoas com direitos violados, e pessoas com direitos violados vão para as periferias, e lá nas periferias vocês já sabem o que acontece. Então, se a gente não tiver o fortalecimento do direito previdenciário do nosso povo da Amazônia, do pescador, do agricultor, a gente não pode achar normal uma medida provisória que mude dentro do mesmo ano para proteger as espécies, porque o seguro-defesa existe para proteger as espécies. Mas quem vai proteger as famílias? Quando o seguro-defesa vai chegar na conta dessas famílias? Se nem o de 2024 não chegou para todo mundo ainda. Então, veja que incoerência. Protegemos a Amazônia, como disse o Melo. E quem vai proteger as águas? Quem vai proteger as espécies? E, se as espécies não for protegidas, quem vai proteger as famílias? Então, esse debate é extremamente importante para que a gente compreenda que, se a gente não proteger as espécies, a gente também não protege as famílias. E o que é que acontece quando a seca vem? As pessoas vão lá para as periferias da cidade, e lá nas periferias da cidade elas perdem a qualidade de segurado e abarrotam as secretarias de assistência social dos municípios. Veja o ciclo que se forma quando não é respeitado a bioeconomia, mas também quem está embaixo da copa das árvores. Então, a mensagem que eu queria deixar agora tão rápido, na velocidade 2 do WhatsApp para vocês, a deputada Maria do Carmo, que entende bem o oeste do Pará, é que existe gente embaixo da copa das árvores, e agora, com o que o Melo falou, existe gente navegando nos rios. Pensemos em manter a floresta em pé e garantir o direito de que está embaixo da copa das árvores. Obrigado. Hildo, 2 minutos, por favor. 2 minutos. Eu vou pular a mesa, eu tenho só 2 minutos, tá bom? A Lei 10.779 de 2003, ela rege o seguro-defesa do pescador artesanal. De lá para cá, ela passou por muita mudança. A Lei 13.134 de 2015, ela transfere do Ministério do Trabalho para o INSS. Mudança agora que está acontecendo, eu nunca vi, deputado, ministro, numa Bahia, passar de um barco para o outro. Isso é um crime, né? Isso acontece quando o outro barco está naufragando, tá certo? É o que está acontecendo hoje, tá certo?
A medida provisória 1303 que o governo PT colocou, ela foi arquivada, trazendo várias inconsistências. Tá? Depois, ela criou agora a 1323, que ela exige, tá? Coisas que não tem condições, não está na lei. A transferência para o Ministério do Trabalho, que não está preparado para essa transição. Só para vocês terem uma ideia, a medida provisória ela cria um teto de 7 bilhões 325 milhões. Hoje nós temos, só de carteira de registro, no painel vocês podem consultar, 1.923.000 pescadores, e tem mais de 100 mil para ser ainda analisada, pela negligência da Superintendência do Estado do Pará. Ela não tem capacidade técnica para analisar os pedidos aqui, por isso tudo em Brasília, dificultando mais ainda a vida do pescador, de pele sofrida pelo sol, de mão calejada pelo remo. É desses pescadores que eu estou falando, não estou falando pescador de asfalto. Hoje o pescador se encontra, deputado, em uma canoa sem remo, sem colete, segurando o CPF, sem saber o que fazer. Eu sou especialista em seguro-defesa, eu só tenho 2 minutos, eu poderia falar muita coisa para você. Mas a imposição do decreto 12.527, de 20 de junho de 2025, onde o Ministério da Pesca exige a carteira, sim, a nova carteira. E a lei da nossa URG, todos nós, cidadãos brasileiros, tem até 2032 para substituir o nosso URG. É uma imposição somente para pescador, porque eles cometeram tanta inconsistência, tanta fraude dentro do órgão, e agora querem banir de forma ilegal, sem embasamento legal, mais de 700 mil pescadores no Brasil. Hoje, deputado, o Irã está aí, deputado Irã, nós temos somente dinheiro para pagar 62 mil pescadores no país, tá certo? Então nós precisamos cobrar do governo que cumpra a lei, porque existe também o mesmo decreto assinado pelo Lula, um mês depois, 24 de julho de 2025, decreto 12.561, que fala transição para nova carteira sim. E se vocês pegarem a lei 15.067 de 2024, ela fala de uma transição que para assinar o seguro não é obrigatória a carteira assim, basta a biometria, basta qualquer documento. E a recepção do seguro hoje, viu, deputado? A recepção do seguro hoje pelo Ministério do Trabalho, o pescador tem que ter um celular. Eu estou falando daquele pescador ribeirinho que não tem água potável, que não tem uma janela na casa, que não sabe nem operar um celular. É desses pescadores que eu venho aqui falar, tá certo? Quero dizer para vocês que nós não vamos se calar, deputado, e contamos com o apoio da Assembleia para juntos buscar solução e fazer o cumprimento. Temos parceria do Ministério Público e vamos entrar com uma ação para que a imposição do Ministro da Pesca, que ele cumpra a Lei 10.779 de 2003, artigo 3º, inciso 1º, que ele tire o servidor que cometeu a fraude, que pescador não é fraudador, porque pescador, ele não analisa o processo, e presidente não assina a carteira, quem assina é o ministro. Vocês podem pegar o documento. Obrigado, Hildo Frota, meu tempo é curto. Obrigado, Hildo. Quero aqui agradecer a todos que estiveram presentes aqui neste painel, dizer que vamos fazer uma audiência pública na Assembleia, e lá a Rebeca não vai organizar mais o horário, né? Vai ser eu que vou organizar o horário, para não acontecer mais esse problema, tá? Então todos terão direito à palavra. Agradeço, Fragana, por você ter cedido gentilmente em função da presença da agenda da nossa vice-governadora. E aqui damos por encerrado aqui o painel, agradecer ao deputado Irã que está aqui, a nossa defensora pública geral, doutora Mônica Belém, agradecer também a ex-prefeita de Vigia Camille, que está aqui junto conosco, a nossa família, meus filhos que estão aqui, Camila, Elioneto, minha irmã, Elione, e a todas as nossas lideranças que estiveram presentes. E parabéns aqui a vocês, palmas para vocês, e obrigado por ter engrandecido aqui a nossa discussão, o nosso debate. E vamos tirar aqui uma foto oficial e convidar a vice-governadora Hanna para participar dessa foto aqui também, junto com o segmento da pesca aqui.